Bem, boa tarde a todos. Vamos começar os trabalhos, enfim, da sessão da tarde. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, a professora Maria João Estorninho, o professor Miguel Moura Silva, o professor Miguel Assis Raimundo vem a caminho, enfim, deve estar a chegar. Não é ele. Vamos então, enfim, começar porque, enfim, já estamos um pouco atrasados. O meu tema tem a ver com a Organização Mundial do Comércio, a matéria de contratação pública. Vocês quiserem ter acesso ao acordo, têm o jornal oficial, vejam, série L 68, 2014. Tenham atenção, ACP 2012 e não 2014, por uma simples razão, é que para efeitos da Convenção de Viena sobre os Direitos Tratados, o que conta é a data da conclusão ou a data da assinatura, não a data da entrada em vigor. Está bem? E daí ser conhecido por ACP 2012, assim como o GATT deve ser conhecido por GATT de 94, apesar de ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro de 1995. Está bem? Portanto, tenham atenção, não é engano. O primeiro aspecto que importa ter em conta relativamente ao acordo sobre contratos públicos é a sua natureza plurilateral. Vocês, se lerem o artigo 2º, número 3, do acordo que cria a OMC, vocês têm lá a definição de acordo comercial plurilateral. É aquele acordo que cria direitos e obrigações apenas para os membros da OMC que o tenham aceitado. Neste momento, a OMC tem 162 membros e desses 162, 45 são partes deste acordo. Portanto, o acordo sobre contratos públicos. Quando eu disser ACP, é este acordo que eu estou a referir. Vejam que há aí um aspecto que é muito importante, é que alguns membros da OMC particularmente importantes não são partes do ACP. A Austrália não é, já iniciou negociações, mas não é, e os BRICS, nenhum deles é parte do ACP. A China já vai na 6ª ronda de negociações, mas ainda, enfim, não chegou a acordo com as outras partes do ACP para ele também se tornar parte deste acordo. A China, como vocês devem calcular, é de facto um país, enfim, que as partes do ACP querem rapidamente que ela se torne parte do ACP, atendendo ao seu, enfim, à sua importância económica. Mas, enfim, vou falar nisso mais à frente, mas a China, neste momento, não é parte do ACP, vai na 6ª ronda de negociações. Depois também temos aqui um aspecto para o qual vos queria chamar a atenção. É que este acordo do ACP, tal como todos os outros acordos da OMC, prevê disposições especiais a favor dos países em desenvolvimento ou menos avançados. E vocês aqui, neste caso, têm que ter em conta o artigo 5º do ACP. Este artigo 5º prevê algumas disposições especiais. Por exemplo, as contrapartidas. É uma possibilidade que os países em desenvolvimento ou menos avançados podem utilizar. As chamadas preferências de preços também são possíveis de serem utilizadas por estes países. Portanto, é importante nós sabermos quais das partes do ACP são países em desenvolvimento. No caso da OMC, da Organização Mundial do Comércio, aplica-se o chamado critério da autoeleição. Neste caso, nós temos a vida um pouco facilitada pelo seguinte, é que nós, consultando os anexos, nós conseguimos saber quais foram as partes do ACP que recorreram às medidas previstas no artigo 5º. E temos apenas duas partes que recorreram às medidas previstas no artigo 5º, que são, por um lado, Israel e, por outro lado, o Taipei chinês. Portanto, expressamente foram as únicas que se autodenominaram países em desenvolvimento. Não temos até agora nenhum país menos avançado que seja parte do ACP. No caso dos países menos avançados, só para vocês ficarem com uma ideia, já não se aplica o critério da autoeleição, aí temos de facto um critério que é o critério das Nações Unidas. Isso, aliás, resulta do artigo 11, número 2 do acordo que cria a OMC, que são os países mais pobres. Só para vocês terem uma ideia, o rendimento per capita tem de ser igual ou inferior a 1.190 dólares norte-americanos. Portanto, são países, de facto, os mais pobres. Os países em desenvolvimento são, uma categoria intermédia e depois temos os países ricos, geralmente os países membros da OCDE. Está bem? Embora também não seja, enfim, não tenha caráter absoluto esta questão de pertencer à OCDE. Depois temos também aqui um aspecto que é muito importante e para o qual vos queria chamar a atenção. E sendo um pouco mais otimista do que, enfim, os nossos colegas da sessão de manhã, o ACP tem natureza plurilateral, é verdade, mas se nós formos consultar os textos dos acordos comerciais preferenciais que têm sido concluídos, e têm sido muitos, nós verificamos que aqueles que contêm capítulos dedicados aos contratos públicos são muito, mas mesmo muito, influenciados pelo ACP. O Acordo de Parceria Transpacífico, por exemplo, reproduz quase verbalmente o ACP em matéria de contratação pública.
Por vezes eles vão além, é verdade, mas não é uma situação normal. Nós temos um caso que é um caso famoso, em que há um Estado norte-americano, da administração subcentral, que não está sujeito à disciplina do ACP, que é o Estado da Geórgia, mas que aceitou ficar sujeito à disciplina em matéria de contratação pública consagrada no acordo comercial preferencial que os Estados Unidos concluíram com a Austrália. Portanto, é um caso, de facto, muito raro de ultrapassagem para além daquilo que está consagrado no acordo sobre contratos públicos da OMC. Por outro lado, também foi adotado em meados do ano passado, enfim, um novo conjunto de medidas por parte do Banco Mundial relativamente aos contratos públicos relativos, enfim, a projetos por si financiados, e essas novas medidas do Banco Mundial reconhecem um papel fundamental ao acordo sobre contratos públicos. Portanto, tenham atenção a este aspecto. Apesar da sua natureza plurilateral, o seu impacto estende-se para além das 45 partes do ACP. Está bem? Este é um aspecto, de facto, muito, muito importante. Depois temos aqui também um aspecto ao qual vos queria chamar a atenção. É que, como eu vos falei há pouco, neste momento a OMC tem 162 membros. E, como eu vos falei, só 45 são partes do ACP. Então, o que é que nós aplicamos relativamente aos outros membros da OMC que não são partes do ACP? Aqui vocês têm duas disposições fundamentais. Tem o artigo 3º, número 8, a linha A do GATT. E se vocês lerem esta disposição, está ali exatamente, vocês veem que os membros da OMC que não aderiram ao ACP podem levar a cabo práticas de cariz discriminatório em matéria de contratação pública. Portanto, quando eles intervêm na economia como consumidores, eles não estão obrigados a respeitar nem a cláusula de tratamento nacional, nem a cláusula da nação mais favorecida. E, portanto, aí nós não aplicamos o princípio da não discriminação. Eles podem, atenção, eles podem respeitar o princípio da não discriminação, mas não estão obrigados por força do ACP. Fica, enfim, na sua discricionariedade. Depois temos aí o artigo 13 do GATT, que o GATT é a sigla para Acordo Geral sobre Comércio de Serviços e é o equivalente ao artigo 3º, número 8, a linha A do GATT, porque o GATT vale para as mercadorias, está bem? Não sei se vocês sabem, os acordos da OMC são cerca de 500 páginas, portanto temos acordos para todos os gostos. Temos o acordo sobre as regras de origem, temos o acordo sobre as subvenções e as medidas de compensação, temos o famoso acordo TRIPS, o acordo relativo aos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, portanto temos N acordos. E depois ainda temos as listas de concessões, compromissos e compromissos específicos. E chegamos às 30.000 páginas. Portanto, são acordos muito complexos. E estas listas, atenção, são parte integrante dos acordos da OMC e têm o mesmo valor jurídico dos acordos propriamente ditos. Está bem? Mas, portanto, há aqui esta distinção fundamental. Quem é parte do ACP tem que respeitar o princípio da não discriminação, consagrado no artigo 4º, número 1, que eu já irei falar. Quem não é parte do ACP pode invocar a seu favor para levar a cabo práticas de cariz discriminatório, quer o artigo 3º, número 8, a linha A do GATT, quer o artigo 13 do GATT. Está bom? Depois temos então a estrutura do ACP propriamente dito. Ele tem 22 artigos e 4 apêndices. Os apêndices, aliás, como veem aqui, são parte integrante do acordo. Têm o mesmo valor jurídico do acordo propriamente dito. Este preâmbulo traz algumas novidades, o preâmbulo do novo acordo, porque já vamos no terceiro. Nós tivemos o primeiro que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1981, que era um acordo muito limitado. O título era Acordo Relativo às Compras, às Aquisições Públicas. Era um acordo que só se aplicava às entidades da administração central, só se aplicava aos produtos, e, portanto, era um acordo bastante limitado. Depois tivemos o segundo acordo, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1996, um ano após a entrada em vigor dos outros acordos da OMC, e esse acordo já estendeu o âmbito de aplicação, passou a aplicar-se também, por exemplo, aos serviços de construção, passou a aplicar-se a entidades da administração pública subcentral, passou a aplicar-se a outras entidades, portanto, nós temos vindo paulatinamente a aumentar o âmbito de aplicação das disposições do sistema GATT-OMC relativamente aos contratos públicos. Este terceiro acordo traz uma grande novidade, que é, pela primeira vez, há uma referência à corrupção nos acordos da OMC. E essa referência encontra-se quer no próprio preâmbulo, quer noutro artigo, que é o artigo 4º, número 4, a linha C. Isto é muito importante pelo seguinte, vejam. Há estudos, enfim, da OCDE, que dizem claramente que a área dos contratos públicos é das áreas mais atreitas à corrupção. Nós temos alguns exemplos muito famosos, quer nos Estados Unidos, quer, enfim, na União Europeia. Temos aquele celebérrimo caso de Dubai, da venda de aviões militares à Arábia Saudita, no valor de 80 mil milhões enfim, de euros exatamente, e conta-se que as luvas pagas a um príncipe da Arábia Saudita ascenderam a cerca de 2 mil milhões de euros. Portanto, como veem, uma
quantia bastante avultada. E o mais giro disto tudo é que houve uma investigação judicial e o Tony Blair, na altura Primeiro-Ministro, disse que as investigações tinham que acabar invocando a seu favor a exceção da segurança. Isto é tanto mais interessante quando a exceção da segurança não estava prevista e não está prevista na Convenção da OCDE relativamente ao combate à corrupção. Essa exceção só está prevista na Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Este é um aspecto muito, muito importante. E temos outro caso também muito famoso, de uma senhora que era a mais alta funcionária civil do Departamento de Defesa norte-americano, uma senhora chamada Darlene Druin, e o que é que ela fez? Ela arranjou um emprego para si na Boeing, arranjou um emprego para a filha, arranjou um emprego para o genro e ainda recebeu uma quantia pecuniária bastante avultada. Isto é verídico, vocês riem-se, mas é verídico. Ela foi apanhada, como é óbvio, tinha a haver, enfim, uma discriminação em que ela estava a favorecer completamente a Boeing em detrimento da Airbus. Ela foi apanhada, declarou-se, aliás, culpada, passou 9 meses na cadeia e a Boeing teve que pagar uma multa que chegou a 615 milhões de dólares norte-americanos. Portanto, como vê, é de facto uma área muito atreita. Porquê é que esta consagração é muito importante? Pelo seguinte, vejam, é que se houver um problema que afeta um contrato público no contexto do OMC, relativamente, enfim, a uma questão de corrupção, nós temos de ter em conta o seguinte, é que este acordo sobre contratos públicos tem 2 procedimentos de impugnação de contratos públicos que sofram de um vício relacionado precisamente com uma prática de corrupção, que é o artigo 18, que consagra os chamados procedimentos nacionais de impugnação. Ou seja, é possível a uma empresa privada, sem passar pelo crivo do Estado, recorrer a um tribunal nacional para impugnar um determinado contrato público. Este é um aspecto muito importante. E segundo aspecto também muito importante e que muitas vezes nós nos esquecemos, é que o órgão de recurso da OMC é o único tribunal internacional cuja jurisdição é aceita sem reservas pelos Estados Unidos da América. O único, não há mais nenhum. Vocês, se notarem bem, o Tribunal Internacional de Justiça tem 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Só um deles aceita a jurisdição compulsória do Tribunal Internacional de Justiça, o Reino Unido. No caso da OMC, não. Os 5 membros permanentes são todos membros da OMC e todos eles aceitam a jurisdição compulsória do órgão de recurso. Mas, até temos o caso da China. A China, por exemplo, nunca apareceu num litígio ante o Tribunal Internacional de Justiça e ela sistematicamente está a ser parte demandada e também parte queixosa em litígios no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Isto é muito importante pelo seguinte, vejam, é que no caso da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, nós temos a possibilidade, de facto, de apresentar queixa, e essa queixa pode acabar no Tribunal Internacional de Justiça. O problema é que há um artigo nessa Convenção, que é o artigo 66, número 2, que permite às partes da mesma, portanto, da Convenção, avançarem com uma reserva de modo a não ficarem sujeitas à jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça. Isto leva significativamente ao aumento da importância do sistema de resolução de litígios da OMC, porque aí já não é possível eles avançarem com reservas relativamente à jurisdição compulsória do órgão de recurso. Está bem? Portanto, este é um aspecto muito, muito importante. Pois, quanto ao âmbito de aplicação do ACP, primeiro aspecto já respondemos, temos de saber se o país ou o território aduaneiro autónomo são partes ou não do ACP. Este é outro aspecto interessante da OMC, é que podem ser membros da mesma não apenas Estados, mas também territórios aduaneiros autónomos. É o caso da União Europeia. A União Europeia não é um Estado, é membro da OMC. O Taipei chinês não é um Estado, é membro da OMC. E, portanto, isto é muito importante. Segundo aspecto, temos de saber se a entidade em causa está, enfim, também sujeita à disciplina do ACP. Aí nós temos que ter em conta, temos que ter em conta os 3 primeiros anexos do apêndice primeiro. O anexo 1 aplica-se a entidades da administração central. A lista da União Europeia até tem, enfim, um aspecto interessante, é que 2 instituições e o Serviço Europeu de Ação Externa estão sujeitos à disciplina do ACP. São eles a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia e o Serviço Europeu de Ação Externa. E, portanto, temos as entidades da administração pública central. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, temos 89 entidades da administração pública central. No caso da União Europeia também temos, enfim, o professor Vital Moreira hoje de manhã falou, o Ministério da Cultura, a Presidência do Conselho de Ministros. Entretanto, até depois da adoção do acordo, o Ministério da Cultura deixou de ser Ministério e passou a ser Secretaria de Estado, agora já é Ministério outra vez. Enfim, temos, de facto, uma lista bastante abrangente.
E depois temos o anexo 2, que diz respeito à administração pública subcentral. Aqui, geralmente, as partes da ACP têm seguido um de dois caminhos. Por exemplo, regra geral, a União Europeia recorre a definições genéricas. Ela, a respeito do anexo 2, fala em organismos de direito público e, portanto, todos esses estão sujeitos à disciplina do ACP. Fazem parte da administração pública subcentral. Os Estados Unidos, pelo contrário, não o fizeram. Eles têm, então, 37 Estados. Por exemplo, o Alasca não está sujeito à disciplina do ACP, Nova Jersey não está sujeita. Há 13, de facto, Estados norte-americanos que não estão sujeitos à disciplina do ACP. No anexo 3 temos exatamente o mesmo, em que a União Europeia, por exemplo, recorre a uma definição genérica uma vez mais, as empresas públicas, recorre a outras também, mas empresas públicas é uma delas, enquanto que os Estados Unidos não, seguiram o chamado sistema de listas positivas. Só as entidades que lá vêm referenciadas nesse anexo 3 do apêndice 1º dos Estados Unidos é que estão sujeitas à disciplina do ACP. Como vocês devem calcular, a abordagem da União Europeia é potencialmente mais liberal do que a abordagem norte-americana, não é? Porque definições genéricas, enfim, têm esse condão. Voltando um bocadinho atrás, produtos e serviços em causa. Aqui também temos que ter em atenção, desculpem, o anexo 4. O anexo 4 diz respeito aos produtos. E aqui temos, os Estados Unidos estiveram melhor que a União Europeia. Porquê? Porque os Estados Unidos seguiram um sistema de listas negativas. E o que é que significa um sistema de listas negativas? Que todos os produtos estão abrangidos, exceto aqueles que constem das listas. Está bem? Se fosse uma lista positiva, só os produtos lá referidos é que estariam sujeitos à disciplina do ACP. Como vocês devem calcular, as listas negativas são muito mais liberais do que as listas positivas. Até por uma simples razão, qualquer produto ou novo serviço resultante de inovações tecnológicas fica automaticamente abrangido. Pensem, por exemplo, na computação em nuvem. Por exemplo, ficou automaticamente abrangida no caso das listas negativas. Está bem? Nas listas positivas não. Só aqueles que lá vêm referenciados é que estão sujeitos à disciplina do ACP. Depois temos também os serviços. No caso dos serviços temos o anexo 5 e no caso dos serviços de construção ou empreitadas de obras públicas temos o anexo 6. Aqui demonstra-se que os Estados Unidos, no caso dos serviços, eles foram mais liberais do que a União Europeia. Porquê? Porque nos serviços os Estados Unidos adotam listas negativas, enquanto que a União Europeia adota listas positivas. Está bem? E, portanto, aqui, claramente, os Estados Unidos foram mais liberais. Depois temos outra questão que é muito, muito importante, que é o chamado valor do contrato. Ou seja, este acordo não se aplica a todos os contratos públicos. Ele só se aplica aos contratos públicos que tenham um determinado valor ou superior. Deixem-me, eu tenho aqui... Deixem-me só... E depois volto atrás. Cá está. Peço desculpa. Os limiares normais são estes, vejam. Para o anexo 1, 130 mil direitos de saques especiais, portanto, administração pública central, quando estejam em causa contratos públicos relativos a bens e serviços. Para a administração pública subcentral, esse valor é de 200 mil direitos de saques especiais. Para o anexo 3, as chamadas outras entidades, 400 mil direitos de saques especiais. E para os serviços de construção, seja para as entidades do anexo 1, anexo 2 ou anexo 3, o valor é 5 milhões de direitos de saques especiais. Tenham atenção que há casos, estes são os limiares normais, mas há casos em que as partes consagraram limiares inferiores ou superiores. Por exemplo, no caso da Aruba, que é parte, enfim, do ACP, é um território da União Autónoma, ele, por exemplo, no caso do anexo 1, o limiar é de 100 mil direitos de saques especiais. Saques especiais, não sei se vocês sabem o que são, é a unidade de conta do Fundo Monetário Internacional. É uma moeda cabaz, logo é uma moeda mais estável do que as moedas que fazem parte desse cabaz. Atualmente são 4, é o dólar norte-americano, o euro, libra esterlina e o iene. E a ponderação varia consoante a importância para a economia mundial de cada uma dessas moedas. No caso do dólar é cerca de 41%, no caso do euro 37%, no caso da libra 11% e no caso do iene 9%. Portanto, é uma moeda particularmente estável e daí a sua escolha. Agora vejam, estes limiares também têm aqui um problema. É que no caso da União Europeia e da Suíça, o valor dos limiares é expresso sem o IVA, ao contrário do que acontece com as outras partes do ACP. E por isso, na União Europeia, este limiar acaba por ser superior
em alguns casos relativamente, por exemplo, aos Estados Unidos da América, não é? Isto, aliás, deu origem a um litígio de 1984, tinha precisamente a ver com isso. Mas lendo as novas diretivas, vocês têm lá mais uma vez o valor do contrato sem o IVA, está bem? Portanto, este é um aspecto muito, muito importante. Depois temos o tipo de contrato, que também é um aspecto importante. Tem a ver com o seguinte, vejam, por exemplo, os contratos internos não estão sujeitos ao ACP. É esse o entendimento, e há mesmo alguns países, desculpem lá, espero que não estejam a ficar, enfim... está aqui, peço desculpa. Não é isto, só um bocadinho... Está aqui. Vejam a parte sublinhada. Isto é a definição de contratos públicos que o Canadá consagra no ACP. Vejam, não inclui os contratos entre uma entidade ou empresa do Estado e outra entidade ou empresa do Estado. Isto, regra geral, entende-se que estes contratos não estão sujeitos, mas o Canadá dilo expressamente. Isto pode ser muito problemático no caso da China. Porque não sei se vocês sabem, no caso da China, o Estado chinês é o maior acionista nas 150 maiores empresas chinesas. Ora, se a China nas negociações consegue, eu duvido muito que consiga, consegue incluir uma cláusula deste tipo, como vocês devem calcular, a maior parte dos contratos públicos, enfim, celebrados pelas autoridades governamentais da China, ficarão fora do âmbito de aplicação do ACP, não é? Porque isto, de facto, isenta esses contratos. Depois também temos a questão dos contratos de concessão. Também se entende, enfim, que os contratos de concessão não estão sujeitos à disciplina do ACP. No entanto, e esta é uma das grandes novidades deste acordo, é que há 3 partes do ACP que incluem pela primeira vez contratos de concessão no seu âmbito de aplicação. São eles a União Europeia. No entanto, ela limita a aplicação do ACP apenas aos países que fazem parte do Espaço Económico Europeu e a Suíça. Depois temos a Coreia do Sul, também inclui os chamados BOT, os Build, Operate and Transfer, e finalmente o Japão. São as únicas partes do ACP que referem expressamente os contratos de concessão como estando abrangidos pela disciplina do ACP, embora com a limitação que eu vos referi a propósito da União Europeia. Tipo de contrato, também outra exclusão muito importante tem a ver com a chamada ajuda condicionada. Ou seja, um país concede um empréstimo a outro país com a condição que o dinheiro do empréstimo seja utilizado na compra de bens e serviços do país que concedeu o empréstimo. Isto também não cai no âmbito da disciplina do ACP, está também aí claramente referido. Vejam a exceção da ajuda condicionada, o número 3, a linha E, terceiro inciso do artigo 2º do ACP 2012. Está bem? Embora, atenção, alguns Ministérios de Ajuda ao Desenvolvimento não evocaram esta exceção e, portanto, aplicam, em alguns casos, ajuda condicionada, aplicam o ACP. Mas são casos muito pontuais. Finalmente, notas e derrogações, que são muito importantes. Elas correspondem ao... Nós temos aqui 2 tipos de notas e derrogações. Temos as chamadas notas e derrogações gerais, que constam do anexo 7º, e, portanto, são transversais a todos os outros anexos, e depois temos notas e derrogações particulares. Se vocês forem ler, enfim, o jornal oficial que eu vos indiquei logo no primeiro slide, vocês vão ver que muitos anexos têm, no final, um conjunto de notas. Essas notas, no entanto, valem apenas para cada um desses anexos. Para valer para os outros 6 anexos, elas teriam que constar no anexo 7º. Está bem? Tenham atenção também que há aqui aspectos curiosos. Por exemplo, Singapura não tem anexo 2. Porquê? Porque não tem administração pública subcentral. Aruba não tem anexo 7º. Portanto, não invocou quaisquer notas e derrogações gerais. Está bem? Portanto, a melhor maneira que nós temos para ver se efetivamente o ACP se aplica ou não é consultar os 4 anexos do apêndice 1º. Depois temos aqui o apêndice 2, apêndice 3, apêndice 4, tem a ver com o meio eletrónico em que se publica a legislação relativa à contratação pública. Veja o apêndice 3º, apêndice 4º, os sítios, as páginas da internet onde se publicam as estatísticas relativamente à contratação pública. Como disse, enfim, hoje de manhã, o Dr. Nunes Almeida, esta norma nem sempre é, enfim, respeitada. Muitas vezes as estatísticas não são sequer apresentadas ou são apresentadas muito tardiamente e, portanto, há esse problema. Já falei aqui da modalidade contratual, exceção da ajuda condicionada, valor contratual igual ou superior. Alguns países, nomeadamente a Coreia do Sul, por exemplo,
tem relativamente aos serviços de construção um limiar de 15 milhões de direitos de sacos especiais. Portanto, aplicou um limiar claramente superior àquele que é normal. O que é que aconteceu? Algumas outras partes do ACP também estabeleceram uma cláusula no sentido que os empreiteiros da Coreia do Sul só podem concorrer aos seus contratos públicos em matéria de serviços de construção a partir do valor de 15 milhões de direitos de sacos especiais. Chama-se isto reciprocidade formal. Nós só abrimos o nosso mercado quando vocês também abrirem o vosso. É assim que muitas vezes isso funciona. Depois temos exceções, e aqui, de facto, no caso do ACP, existem N exceções. Os Estados Unidos penso que são os campeões. Claramente, eles têm exceções para todos os gostos. Eu vou dar-vos aqui alguns exemplos. Vocês têm o Buy American Act, de 1933. Foi assinado, aliás, no último dia do mandato do presidente Herbert Hoover, o célebre senhor que também assinou a célebre pauta aduaneira Smoot-Hawley, de 1930, que depois levou, enfim, à contração do comércio internacional, enfim, numa escala nunca antes vista. Não confundir este Buy American Act com o Buy America Act. O Buy America Act, sem o N, perdão, é de 1982. Aplica-se apenas em matéria de transportes e aplica-se apenas ao nível das entidades da administração pública subcentral e das outras entidades, ou seja, só às entidades do anexo 2 e 3. O Buy American Act tem um campo de aplicação mais vasto, mas aplica-se apenas a produtos. Ele não se aplica a serviços. E este Buy American Act foi derrogado pelo próprio Presidente dos Estados Unidos, ao abrigo de uma lei de 1979, e o Buy American Act não se aplica aos contratos abrangidos pelo ACP. É tão simples como isso, não é aplicável. Ele prevê, aliás, várias exceções. Por exemplo, se as entidades judicantes norte-americanas podem recorrer a bens estrangeiros se esses bens não existirem com uma qualidade satisfatória no mercado interno norte-americano. Ele prevê N exceções. Está bem? E depois temos, finalmente, aquela que é talvez a mais curiosa, a emenda Berry, de 1941. Foi adotada nas vésperas da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Esta emenda Berry impõe o seguinte, que o exército norte-americano, os têxteis utilizados no seu vestuário têm que ter uma origem 100% norte-americana. Os alimentos consumidos pelo exército norte-americano têm que ter uma origem 100% norte-americana. No entanto, e aqui um aspecto muito importante, esta emenda Berry prevê derrogações. Por exemplo, imaginem o exército norte-americano estacionado, por exemplo, no Iraque, como é óbvio, alimentos perecíveis não podem ser exportados dos Estados Unidos para o Iraque, podem ser contratados localmente. E, portanto, esta emenda Berry prevê algumas exceções e mais. Portugal, por exemplo, assinou um memorando de entendimento com o governo norte-americano, é de 1979, e esse memorando prevê a não aplicação da emenda Berry em muitos casos. Está bem? Portanto, existem exceções previstas pela própria emenda Berry. Ela depois, enfim, sofreu uma adição em 1973, a chamada cláusula dos metais especializados. Ou seja, os metais especializados, como o zircónio, o titânio, têm que ter uma origem 100% norte-americana. Mas também esta cláusula prevê as derrogações que eu referi há pouco, porque os Estados Unidos não são autossuficientes em todos os minérios essenciais à sua indústria do armamento. Finalmente, temos os mercados reservados, que nos Estados Unidos têm muita importância. E vocês têm, enfim, temos aqui apenas um exemplo, existem vários. Os Estados Unidos também não são o único país a recorrer a mercados reservados, atenção. O Canadá também tem, a Coreia do Sul também tem, mas os Estados Unidos, de facto, eles têm uma importância particular. E, geralmente, esses mercados reservados são para as pequenas empresas desfavorecidas, pequenas empresas detidas por mulheres, por exemplo, também, pequenas empresas detidas por antigos combatentes. E também temos uma para zonas em que, de facto, existem problemas em termos de elevado desemprego. Esta exceção está também prevista no ACP, vejam, nota 2 do anexo 2 dos Estados Unidos. E se forem ler o anexo 3 dos Estados Unidos, também existe uma muito semelhante. Depois também temos as exceções gerais, o artigo 3º do ACP. No artigo 3º, número 1, temos a famosíssima exceção da segurança, não é? Como dizia o Adam Smith, a segurança é mais importante do que a opulência e, portanto, no caso, acaba por ser o reflexo. Esta exceção está prevista em N acordos da OMC. O GATT também prevê, o artigo 21, enfim, o GATS também, o artigo 14A. Portanto, é uma exceção, de facto, muito importante. E mais, mesmo quando ela não está prevista, ela pode ser invocada. Existem N exemplos em que isso aconteceu. Os estatutos do Fundo Monetário Internacional, por exemplo, isso já aconteceu várias vezes.
Depois temos as exceções particulares que eu já referi, só valem para os países em desenvolvimento e menos avançados e que permitem, por exemplo, o recurso às chamadas compensações ou offsets, como se diz muitas vezes em Portugal. E depois temos as exceções negociadas, são aquelas que constam de todos os anexos do apêndice primeiro, está bem? Onde temos a emenda Berry, onde temos tudo isso, está bem? Isto aqui já referimos. Só aqui um à parte, enfim, para acabar, para não roubar tempo depois aos meus colegas. Aquela questão que eu vos falei há pouco das listas positivas e negativas é uma questão, de facto, muito importante e, por vezes, levanta algumas dúvidas. Por exemplo, a eletricidade, será que é um produto ou um serviço? Porque se for um produto, aplica-se um sistema de listas negativas, enquanto se for um serviço, só os Estados Unidos e a Arménia é que seguem um sistema de listas negativas. A União Europeia, por exemplo, segue um sistema de listas positivas. No caso do ACP, a eletricidade tem sido tratada como um produto. E, portanto, aí temos o problema resolvido. Mais complexa é a situação do software. O software também, enfim, é um produto ou um serviço que levanta dúvidas, porque, e no caso das partes do ACP, nós temos algumas que tratam software como serviço e temos outras que tratam software como produto. Não é? Portanto, aí também, uma vez mais, o melhor que temos a fazer é consultar os anexos. Só aqui um aspecto, falta de uniformidade e coerência formal. É um aspecto que nós, lendo os anexos, concluímos. Por exemplo, no anterior ACP, a Reserva Federal Norte-Americana constava do anexo primeiro, mas, por exemplo, o Banco Central da Noruega constava do anexo 2. Não é? Isto tem a ver com a questão dos limiares, em que os limiares do anexo 2 são superiores aos limiares do anexo 1. Entretanto, a Noruega já incluiu o seu Banco Central no anexo 1, no atual ACP, mas, por exemplo, nós consultando o anexo do Japão, nós verificamos que algumas entidades que vêm no seu anexo terceiro equivalem a entidades que os Estados Unidos incluem no seu anexo primeiro. Portanto, há aqui uma certa falta de coerência formal relativamente às entidades adjudicantes abrangidas. Mas aí os países, de facto, têm plena discricionariedade. Depois temos aqui as notas e derrogações. Violam muitas vezes as cláusulas da nação mais favorecida e do tratamento nacional. São duas cláusulas fundamentais, estão consagradas no artigo 4º, número 1, a cláusula de tratamento nacional na linha A, a cláusula da nação mais favorecida na linha B. Está bem? Mas aqui, vejam, a cláusula da nação mais favorecida, muitas vezes ela é posta em causa precisamente por causa da prevalência do princípio da reciprocidade formal. Vocês vejam, tem aqui um exemplo claríssimo que eu falei há pouco, em que, de facto, os Estados Unidos, e a União Europeia também tem uma cláusula semelhante, estabelecem limites à possibilidade dos construtores, digamos assim, da República da Coreia, concorrerem aos seus contratos relativos a serviços de construção. Porquê? Porque a Coreia do Sul, como eu vos falei há pouco, estabelece um limiar de 15 milhões de direitos de sacos especiais. Depois temos as limitações de caráter material, pessoal, territorial ou temporal. Por exemplo, o Canadá tem uma nota que diz que os contratos públicos relativos aos povos aborígenes não estão sujeitos à disciplina do ACP. Territorial, por exemplo, a Noruega tem lá uma notinha que diz que uma determinada ilha do território norueguês não está sujeito ao ACP. Temporal também, o Israel estabelece que em determinadas matérias o ACP só se aplica a partir de 2030. Portanto, temos aí, de facto, limitações importantes e todas elas estão referidas nos vários anexos. O caso único da Aruba, já vos falei, não tem anexo 7º. Pois vejam, aqui uma norma só mais 5 minutos e eu acabo. Tem aqui uma norma muito importante, que é o artigo 4º, número 7º. Ou seja, há determinadas matérias que são importantes em matéria de acesso ao mercado de contratos públicos, mas que não cabem no âmbito de aplicação do ACP. Imaginem esta hipótese, por exemplo. O governo português quer comprar carros para a Guarda Nacional Republicana. Concorrem, enfim, a Renault, francesa, vamos supor que o carro tem origem francesa, e concorrem carros de um construtor norte-americano. Se vocês notarem bem, o construtor norte-americano provavelmente vai ter que pagar direitos aduaneiros para que os seus carros possam entrar no mercado português. O francês não, porque a França e Portugal fazem parte de uma união aduaneira, logo não há lugar ao pagamento de qualquer direito aduaneiro. Só que este artigo 4º, número 7º, diz claramente que essa matéria não cai no âmbito do ACP. Direitos aduaneiros, e, portanto, o ACP só lida com os obstáculos ao comércio típicos da contratação pública. E por isso é que se diz muitas vezes que a liberalização do mercado de contratos públicos depende também muito da liberalização do comércio internacional de mercadorias e serviços. E isso resulta, claro, do artigo 4º, número 7º. Depois temos aqui um aspecto, também outra novidade, enfim, a distinção entre produto e processo de produção incorporado e não incorporado, não tenho tempo para falar, mas vejam, este artigo 10º, número 6, é muito importante.
porque refere expressamente a questão da proteção do ambiente. E temos também o artigo 10º, número 9, que também refere a questão ambiental. E, portanto, é possível, por exemplo, em matéria de critérios de adjudicação, ter em conta essa questão ambiental para que uma determinada proposta seja vencedora. Temos aqui a definição de compensações, dos offsets, já vos falei. O artigo 1º do ACP tem um conjunto de definições. E, portanto, vocês, se quiserem, consultem, porque têm precisamente essas definições, são definições muito importantes. Para acabar, então, vejam, hoje de manhã, de facto, ficámos um bocado pessimistas relativamente ao ACP. Quer o professor Vital Moreira, quer o professor Simon Evnet. Eu não sou assim tão pessimista. Porquê? Porque, vejam, o primeiro acordo relativo às aquisições públicas, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1981, os contratos abrangidos, o seu valor era equivalente a 30 mil milhões de dólares norte-americanos. Hoje em dia, o valor dos contratos sujeitos à disciplina do ACP, não significa que efetivamente o ACP se aplica, mas os contratos, enfim, há estudos nesse sentido, são da ordem de 1,7 bilhões de dólares norte-americanos. Portanto, 60 vezes mais. E a tendência é para aumentar. Mesmo no caso dos Estados Unidos, eles têm vindo, de certo modo, a liberalizar. Por exemplo, no caso das entidades de administração pública central, hoje em dia elas são em maior número do que eram no caso do anterior ACP. E, portanto, há essa tendência no sentido de vir, de facto, a aumentar a relevância do acordo sobre contratos públicos. E essa relevância será tanto maior se a China, por exemplo, se tornar parte do ACP. Como eu vos falei, já vai na 6ª ronda, enfim, vamos ver se as negociações acabam com sucesso ou não. E, finalmente, para acabar, já foi referido, isto é um pacote de incentivos, de estímulos à atividade económica, que foi adotada pelos Estados Unidos em fevereiro de 2009 e que tinha, de facto, duas disposições, o artigo 604 e o artigo 1605. O 604 tinha a ver com a utilização de aço e ferro, tinha que ter origem norte-americana em projetos, por exemplo, de recuperação de edifícios públicos, e o 1605 estendia, de facto, a emenda Berry a outros departamentos norte-americanos. Isto, como vocês devem calcular, levantou muita polémica, embora ela previsse algumas derrogações. Por exemplo, se a utilização de aço norte-americano aumentasse o custo do projeto em mais de 25%, as autoridades, as entidades adjudicantes norte-americanas poderiam não utilizar esse aço norte-americano. Isto levantou muita polémica e o que é que aconteceu? Por insistência do Presidente Obama, foi adotada, enfim, pelo Congresso norte-americano, uma ressalva, vejam, este artigo não deve ser aplicado de modo incompatível com os compromissos dos Estados Unidos ao abrigo de acordos internacionais. Só que isto só vale para as partes do ACP ou para os países que concluíram acordos comerciais preferenciais com os Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil protestou muito, mas o Brasil, não sendo parte do ACP, não pôde beneficiar, de facto, desta ressalva. Isto demonstra, a meu ver, que, apesar de tudo, o ACP tem bastante importância. Vamos ver se ganha a maior importância. Eu penso que sim. Porque hoje há uma necessidade, principalmente por parte dos países ricos, de aumentar a eficiência da despesa pública. E nós sabemos que a maior parte, enfim, das possibilidades de crescimento dos próximos anos serão dos países extra-comunidade, designadamente, enfim, há estudos da própria Comissão Europeia que dizem que 90% das oportunidades para as próprias economias europeias crescerem estão lá fora. E, portanto, tem de haver aqui um trade-off, tem de haver reciprocidade. A China também tem que abrir o seu mercado, é verdade, até porque a China não tem alguma da tecnologia necessária, por exemplo, a combater a poluição ambiental que existe no seu território. E, portanto, necessariamente vai ter que recorrer a fornecedores, a bens, a serviços de outros países, nomeadamente da União Europeia, enfim, dos Estados Unidos, etc, etc, etc. E pronto, era isto. Depois, se tiverem alguma dúvida, estarei ao vosso dispor. Está bom?